E se eu te falasse que o melhor momento de se tornar a pessoa que tu sempre quis ser é quando tu já não se reconhece mais? Pra quem não me conhece, meu nome é Isabelle. Pra quem já me conhece, oi, bem-vindo de volta ao meu canal. Eu recebi um comentário esses dias pedindo um vídeo sobre autoconhecimento e eu achei pertinente pro momento, justamente porque no ano passado, antes de eu ter a ideia de realmente criar o canal no YouTube e investir nessa ideia, eu passei por um longo período de reflexão. Era uma época que eu tinha bastante tempo, então eu podia meditar por muitas horas. Foi nessa época em que eu consegui entender bastante sobre mim mesma. Antes de qualquer coisa, eu preciso deixar bem claro 2 itens. O primeiro é que o autoconhecimento não funciona igual para todo mundo. Então, talvez algumas ferramentas que eu dei aqui, ou alguma reflexão minha, talvez não faça sentido para sua vida, mas pode ter alguma que faça. Não é igual para todo mundo, e talvez existam pessoas muito parecidas comigo e muitas pessoas diferentes. A segunda é que o autoconhecimento não é linear, então existe um momento da nossa vida em que a gente começa a discordar das coisas que a gente fazia no passado e da forma que a gente vivia. E até, possivelmente, daqui a uns anos eu vou olhar para esse vídeo e não vou mais concordar comigo mesmo em algumas coisas. É o normal do ser humano, então, durante o processo de autoconhecimento eu peço para, por favor, ter muito carinho e compaixão consigo mesmo para realmente entender que existem momentos e momentos. Vai ter horas em que tu vai se sentir muito pertencente a quem é e vai ter momentos em que tu vai se sentir perdido. Deixando isso bem claro, vamos direto pro vídeo. Como eu falei no início, eu tive um momento de reflexão muito intensa. Eu podia passar muito tempo meditando e refletindo sobre as coisas, mas eu sei que isso é difícil para a realidade da maioria das pessoas. Eu não vou dizer para você passar horas meditando se sua rotina não permite, até porque isso seria totalmente injusto e incabível para sua realidade. Então o que eu vou te dizer é para você tirar pelo menos 10 minutos do seu dia, pode ser até durante uma refeição, para pensar um pouquinho. Porque quando a gente está perdido no caminho, a gente precisa olhar para trás. A nossa existência é justamente um acúmulo de todas as coisas que aconteceram com a gente ou que aconteceram ao nosso redor. Quando você olha para trás, você tem 3 coisas que vão acontecer. A primeira, você vai ter a clareza dos limites, porque você já reconhece a situação. Então, tu vai saber qual é o momento certo em se afastar, tu vai saber qual é a atitude certa, tu vai conseguir lidar com várias coisas que acontecem que são parecidas, mas que se passam de forma diferente. Deu pra entender? Você vai ter limite pra impor nas relações, vai ter limite em como as pessoas te tratam, você vai ter limite até consigo mesmo pra saber em que momento você tá se perdendo. Então, refletir sobre o passado, não ficar preso novamente num trauma, tá bom? Não fica revivendo um trauma, mas em momentos em que você realmente conseguiu superar. Você vai ter a clareza dos limites em que deve impor em cada situação e os limites de como você tem que viver e como as pessoas devem te tratar. A segunda coisa que vai acontecer quando você conseguir refletir sobre isso é ter a noção do quanto você cresceu. No momento em que a gente se perde no caminho, a gente imagina que todas as coisas que aconteceram com a gente foram insignificantes ou que a gente se colocou numa posição de vítima, e isso não é verdade. Todas as coisas que acontecem na nossa vida justamente servem para o nosso crescimento de alguma forma, e algumas vezes de forma bem dolorosa e que a gente não gostaria de ter passado. Mas então, se é para existirem essas situações, que a gente consiga ressignificar elas e hoje olhar para trás e reconhecer o quanto a gente amadureceu com elas. No momento você vai realmente conseguir perceber todo o crescimento de lá para cá. E quando você percebe isso, acontece a terceira coisa. Você tem a confirmação da própria força. Você entende que mesmo sendo uma situação difícil, que você pensou que nunca fosse passar, passou. E agora você é uma nova pessoa e você tem essa força de superar os problemas. Porque se você já não tá mais naquela situação, de certa forma, é uma superação também. Por mais que aquilo te assombre em algum momento. Pelo menos você já sabe que tem condições de sair daquilo. Isso é crucial pra gente conseguir também matar os nossos traumas. A segunda coisa que eu indicaria as pessoas fazerem quando elas trilham essa jornada de autoconhecimento é se tornarem conscientes. Como vocês já sabem, eu tô me tornando repetitiva, eu gosto de diários, eu tenho muitos. E eu acho que todas as pessoas que realmente querem ter mais clareza deveriam ter um diário. E se você não gosta de escrever físico mesmo, que eu acho muito melhor, mas se você não gosta, dá pra ter até nas notas do celular ou um aplicativo próprio pro celular. É muito importante que você tenha essa
escrito, sabe? Conseguir visualizar realmente coisas que acontecem ao seu redor, as coisas que se passam na sua cabeça, enfim. É importante também que você seja muito sincero, não esconda de si mesmo, porque a única pessoa que vai ver é você, então não esconda de si mesmo essas coisas, seja sincero, tanto na parte boa quanto na parte ruim, porque nós, como seres humanos, somos tomados tanto de luz quanto sombra. Você consegue assumir esse lado ruim, você também consegue melhorar ele, tá? Não precisa se fazer sempre de legal, ninguém é legal o tempo inteiro. Então você pode ir lá, escrever suas maldadezinhas, não tem problema, só você vai ver. E eu preciso que você veja. Se você tiver muita clareza sobre as coisas, você consegue observar as coisas que acontecem diariamente com você. Isso é importante porque a gente reage a essas coisas o tempo inteiro. Então, você vai ter clareza de como tá reagindo a elas também no momento que você escreve. Você também vai ter clareza de como essas situações estão impondo novas crenças em você e também como você está limitando certas relações. E isso é importante para a gente se lembrar desse momento em que a gente não pode se colocar na situação de passar novamente por algo ruim ou algo traumático. Quando você escreve também, você tem clareza sobre seus próprios pensamentos. E isso é muito importante porque muitas das vezes nós contaminamos a nossa mente alimentando pensamentos negativos, autodepreciativos ou às vezes até depressivos. No momento que você tem essa clareza do que está se passando na sua mente, você consegue ter um domínio maior. É igual eu falei num outro vídeo meu, que você sabe como consertar o problema quando você acha onde ele está. E é a mesma coisa sobre os nossos pensamentos. Se você consegue ter essa clareza e identificar de onde um pensamento ruim está vindo, você consegue melhorar ele. E é importante você escrever essas coisas para que você consiga enxergar elas realmente, porque os nossos pensamentos às vezes passam pela nossa cabeça e a gente acha que esqueceu e guardou. Então, se você lembra ainda disso no final do dia, é bom cuidar. E também, quando você tem um diário, você tem mais clareza sobre como age com os outros e sobre como age consigo mesmo. Nesse momento você consegue saber se você tá realmente conseguindo agir com as pessoas da forma que você queria ou se na hora do vamos ver você ainda surta, ainda tem dificuldade ou ainda age de forma que não gostaria. Então você tem mais consciência sobre como tá fazendo parte da vida dos outros, porque nós fazemos parte, querendo ou não, da vida dos outros e nós influenciamos a vida das pessoas, por mais que elas digam que a gente é insignificante. Nós não somos insignificantes. Também é importante para que você visualize a forma como está se tratando. Se no final do dia você está se abraçando e realmente tendo essa visão mais carinhosa sobre si mesmo, ou se tem alimentado muito essas coisas ruins dentro do seu próprio coração. E é importante, por mais que você se deteste, que você passe a se amar a partir de hoje, porque a pessoa que vai ficar com você pro resto da sua vida é você mesmo. Vamos aprender a se amar um pouquinho e vamos olhar vários vídeos do meu canal que eu tô tentando ensinar vocês a seguir um caminho assim, porque eu já passei por experiências como essa de me odiar e hoje em dia eu achei uma forma de me amar mesmo não sendo muito a favor de mim mesma em alguns momentos. Em terceiro lugar, para a nossa jornada de autoconhecimento, eu acho muito importante a gente viver a vida, porque não faz sentido nenhum se conhecer se a gente não viver a nossa vida. Eu falei num outro vídeo também sobre como autoconhecimento também é conhecer os outros, e justamente, a gente vive a nossa vida e a gente conhece as pessoas ao nosso redor e a gente vê muito de si nos outros. Então, viver a vida, sair de casa, não precisa ir pra festa se você não gosta de ir em festa, lugar barulhento, mas sair pra algum lugar com amigos ou até mesmo sozinho e conhecer, falar com pessoas desconhecidas, ter hobbies, praticar hobbies, pode ser pintar, desenhar, cantar, dançar, qualquer coisa, mas ter esse momento de desligar do resto do mundo e fazer algo sem a pressão de ser bom nisso, ver, ler e escutar as coisas que você gosta ou coisas novas, ter esse momento de adquirir cultura e inspiração que não seja só pela tela de um celular, scrollando em rede social, experimentar coisas novas, experimentar roupas diferentes. Você não precisa nem ir lá e comprar roupa, mas pegar várias roupas diferentes que você nunca pensou em experimentar, ir numa loja experimentar elas, por mais que você não leve, mas pra ver como é que você fica. Ir na frente do espelho, experimentar o cabelo diferente, uma maquiagem diferente,
um colar, um brinco, mudar algumas coisas, porque daí você entende coisas que você gosta e que não gosta. Isso é muito importante, porque os nossos gostos, a nossa personalidade também nos auxilia nessa jornada de autoconhecimento. Então é muito importante que você vá se entendendo, porque às vezes você pensa que nem ia gostar de alguma coisa e acaba gostando. A gente precisa se experimentar para ver se as coisas não mudaram, e muito possivelmente as coisas mudaram, porque conforme a gente vai crescendo, a gente já não tem os mesmos gostos da adolescência. Então eu acho muito válido em algum momento você ir para algum lugar e experimentar coisas que você, por mais que não compre, mas experimentar para ver como é que você fica, entendeu? Eu acho que também é muito importante eu frisar aqui a prática de exercício físico, especialmente como futura profissional da educação física. O esporte e os exercícios, eles salvam a vida da pessoa, porque você se desafia, você consegue superar seus limites, você interage, e isso ajuda muito nesse momento que é tão delicado para nossa vida, que é um momento em que a gente está perdido. De certa forma, as pessoas ao nosso redor nos auxiliam a nos encontrar também. Então, não se priva desses momentos, pratica uma atividade. Se você não gosta de frequentar a academia, vai numa zumba, faz qualquer coisa, interage com as pessoas ao seu redor, ou liga uma música e vai você mesmo assim, sozinho. Se experimentar e experimentar o mundo auxilia muito na jornada de autoconhecimento e especialmente traz um gosto diferente para uma jornada que às vezes é muito difícil. Talvez se torne um pouquinho mais leve por estar sendo compartilhada e por estar sendo mais divertida. Porque nem tudo precisa ser sobre tratar trauma o tempo inteiro. A gente tá nesse mundo para viver e não para tentar se curar. Quarto lugar, eu colocaria o se lembrar. Eu acho que nós, como seres humanos, precisamos muito lembrar de certas coisas, daquela coisinha que a gente assistia quando era criança, do desenho que gostava quando era adolescente, de um livro que achou muito interessante e reler, se lembrar de certas coisas da nossa vida. Às vezes aquilo ainda faz sentido pra gente e traz uma nostalgia gostosa. Você não precisa ficar o tempo inteiro querendo voltar a ser quem era, porque aquela pessoa não existe mais, entende? Por isso que eu falei no início do vídeo que o melhor momento pra gente virar quem quer ser é no momento em que a gente não se reconhece mais. Porque aí tu tem esse potencial de se experimentar e de tentar fazer as coisas de uma forma diferente, porque aquela pessoa já deixou de existir. Não é porque nós perdemos a característica que nós perdemos a personalidade, ou que nós perdemos quem somos por isso. Na verdade, a gente se reinventa o tempo inteiro e não percebe muitas vezes. Por isso que no processo nós acabamos nos perdendo algumas vezes, porque pensamos que tem que ser tudo igual era para voltar a ser quem era você, mas aquela pessoa já não existe mais, porque as experiências são diferentes, você tá crescendo o tempo inteiro, não tem como ser a mesma pessoa para sempre, porque você tá melhorando constantemente. E se agora é um momento difícil, talvez no futuro já não seja mais, muito possivelmente não vai ser mais. Então abraça quem você é no momento para desabrochar e virar uma flor de novo. Não precisa ficar preso sempre em voltar a ser alguma coisa, porque se você deixou de ser é porque não te cabe mais. É como uma borboleta saindo do casulo. Ela sai justamente porque aquilo não cabe mais a ela. Ainda é uma borboleta, mas não é a mesma coisa que era antes. A mesma coisa se aplica a nós seres humanos, porque nós somos parte da natureza. E às vezes o sistema diz que não, que nós somos máquinas, mas nós não somos máquinas. Lembre-se que você é parte da natureza e está se transformando como ela. Você não deixa de ser quem é por estar diferente. Você lembra de quem você já foi um dia, se essas coisas que você fazia, que pensava, ainda fazem sentido para você. Às vezes pode fazer sentido ainda e você só precisava se lembrar disso tudo. Eu acho muito importante também a gente ter consciência das pessoas que a gente segue e seguir pessoas que representem a gente, criar pastinha no Pinterest que represente a gente com nossos gostos, ter um caderno só para escrever qualquer bobagem e desenhar qualquer bobagem, para a gente poder se reafirmar também. Se autoconhecer é também se reafirmar um pouquinho e lembrar das coisas que a gente gosta de fazer e daquilo que a gente gosta de olhar também. Tenha espaços seus. Eu tenho um espaço meu aqui para eu me lembrar o tempo inteiro das coisas que eu gosto, porque faz parte de quem eu sou também. Então tem esses seus espaços. Pode ser virtual, pode ser escrito, pode ser colado na parede, pode ser qualquer coisa, mas para você se lembrar daquelas coisas que você ama. Tenha seu próprio espaço, seu mundinho, para ter um aconchego para voltar, porque em alguns momentos essa caminhada pode ser dolorosa, e ter esse aconchego de lembrar que você pertence a algo
é muito bom e vai te ajudar a colocar os pés no chão de novo, pra você entender que não é porque você não progrediu dessa vez que você vai regredir tudo. É um passinho pra trás pra dar 2 pra frente. Se afasta daquelas pessoas que te fazem mal, não deixa elas contaminarem o teu cérebro e não deixa elas contaminarem a tua jornada. Se abraça, cuida de si mesmo. Não precisa se conhecer 100%, até porque eu acho que isso é bem difícil, mas procura se entender. Entender as tuas próprias emoções. O autoconhecimento não é só sobre saber tudo aquilo que tu gosta e tudo aquilo que tu faz. É sobre se acolher nos momentos em que tu se desespera consigo mesmo. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma forma. Aproveitar a oportunidade para convidar vocês a participar de um projeto meu no Instagram. Vocês viram já o meu vídeo Alquimia dos Sentimentos? Se vocês não viram, assistam ele. Eu ensino a transformar alguns dos nossos sentimentos negativos em sentimentos positivos. E eu quero saber um pouquinho mais sobre como vocês têm se saído nisso. Então, eu fiz no Instagram um templatezinho para vocês postarem, pode ser uma foto ou colocar gradezinha, colocar várias fotos pra gente saber quais os medos que a gente foi superando e qual os sentimentos que a gente foi transformando durante essa jornada. Esse aqui é o meu Instagram, eu vou deixar nos destaques o templatezinho, daí vocês podem me marcar e eu vou ver tudo e vou conversar com vocês por lá. Então, muito obrigada por assistirem até aqui. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Se você tiver alguma sugestão, pode deixar nos comentários. Me siga nas redes sociais pra gente interagir mais, que é mais fácil por outras redes do que por aqui. Por favor, hypem o vídeo, que daí ele chega em mais pessoas. E muito obrigada por me assistirem até aqui. Um beijo e boa semana pra vocês.